a pena dele privativa de liberdade seja convertida em medida de segurança, e depois dele estar com a pena convertida em medida de segurança, retira aquele medicamento que forjou a doença mental e ele fica bom para ele ser colocado em liberdade. Esse que é o grande problema dessa história. Claro, nesses meus 20 anos de Ministério Público, eu nunca vi isso acontecer. Eu já fui promotor da execução penal também, mas é possível. É possível você forjar uma doença mental para tirar aquele preso de uma pena privativa de liberdade, colocar ele numa medida de segurança, e quando ele tiver medida de segurança, você agora tira o medicamento, ele vai voltar a ficar bom, que tu tiras o medicamento. Estou só dando um exemplo. Tu dá um Aldol para uma pessoa, sabe o que é o Aldol? A senhora sabe, né? A senhora é farmacêutica, sabe. O Aldol, gente, a pessoa fica toda torta. Se tu der um Aldol para uma pessoa normal, ele não consegue, ele fica totalmente descontrolado. O que sugere que a pessoa tenha problemas mentais. Mas não é. É o uso do remédio, o Aldol. Né? Tirou o Aldol, em pouco tempo a pessoa fica normal. Então tu pode simular, é difícil, evidentemente, mas tu pode simular uma doença mental para conseguires uma conversão e a pessoa ser, depois de convertida em medida de segurança, ser colocada em liberdade porque ele se curou. Se o sujeito tiver doença mental, durante o curso da execução, o juiz pode aplicar o tratamento ambulatorial ou uma medida de segurança temporária, né? Pelo artigo 108, continua sendo pena privativa de liberdade, porque não há substituição de pena. Porque a medida de segurança, gente, de internação no manicômio judiciário equivale a uma pena privativa de liberdade. Ele continua restrito na sua liberdade. Não é o caso do tratamento ambulatorial, em que ele pode ir para a casa dele, e nos dias específicos ele vai no ambulatório, fala com a psicóloga, fala com o psiquiatra, pega os medicamentos dele, toma o medicamento e vai embora. Se o sujeito se curar, volta para a cadeia. E aí, evidentemente, ele apresentou uma doença mental temporária, ficou bom, ele volta para a cadeia. Porque ele está recebendo um tratamento. Não, você já ficou bom, você tem condições de voltar para o cumprimento de pena. Em compensação, se o sujeito não se curar, encerrando-se o prazo de execução da pena privativa de liberdade, o sujeito será liberado. Ainda tem mais essa. O senhor pode explicar, professor? Claro, estamos aqui para isso. Imaginemos que ele foi condenado a 9 anos. Durante 3 anos, ele cumpriu a pena privativa de liberdade dele. Depois dos 3 anos, ele apresentou doença mental. Foi convertida a pena dele em uma medida de segurança. Ele foi cumprir a pena. Aliás, não vamos muito longe. Nós tivemos um caso agora numa dessas novelas. Salvo engano, o ator Paulinho Vilhena fazia um papel de doido. Vocês viram essa novela? E ele então foi transferido. Como ele era doido, estava cumprindo uma pena. Ele era doido. Aliás, ele fez muito bem o papel. Uma das cenas que eu vi, gostei muito da atuação dele. Fez muito bem. Ele fez um doido muito bem. Não sei porque eu não acompanho novela. Eu vi uma cena lá e às vezes eu assisto para justamente pegar alguns trechos da novela para poder explicar para os alunos. Mas pelo que eu vi era mais ou menos assim. Ele estava cumprindo uma pena privativa de liberdade. E ele era doido. Doido, sei lá, eu acho que era doido, né? Pelo menos ele parecia ser doido. E quando então se descobriu que ele era doido, o juiz da execução disse: olha, ele não tem condição de ficar aqui cumprindo pena no presídio, ele tem que ir para um manicômio judiciário. Então ele vai para o manicômio judiciário. Só que ele foi condenado, vamos supor, a 9 anos de cadeia, já cumpriu 3. Se ele cumpriu mais 6 anos no manicômio judiciário, ele já cumpriu a pena dele, gente. Ele já pagou o que ele devia para a sociedade, para o Estado. Tu vais mantê-lo preso no manicômio judiciário se ele já cumpriu a pena dele? Não.
Então ele é colocado em liberdade. Mas professor, ele ainda apresenta periculosidade. E aí? Não existe um instrumento legal para forçá-lo a permanecer no manicômio judiciário. Infelizmente não. Nós teríamos que esperar ele praticar um outro crime, prendê-lo de novo, condená-lo de novo, para ele voltar de novo para o manicômio judiciário. Infelizmente é isso. Bom, o juiz da execução tem duas formas para lidar com a medida de segurança. Ou aplica o artigo 108, ou aplica o artigo 183. No 108, se ele vai para a medida de segurança, fica bom, sai. No 183, se ele é submetido a um tratamento ambulatorial e é uma medida de segurança temporária, e ele se cura da doença mental, ele volta para o cumprimento da pena. Essa é a diferença. Nesses casos, a lei não fixa um prazo mínimo. Vamos lá, dar uma lida no 108. No artigo 108 não há necessidade de laudo pericial. Então você que está aí assistindo, dá uma lida no artigo 108 da Lei de Execução Penal para maiores detalhes sobre o que eu acabei de falar. Vamos então para uma outra conversão, tá? Conversão da pena restritiva de direito pela pena privativa de liberdade. Ainda há pouco você me perguntava, mas professor Franklin, assim como pode ser da pena mais grave, posso converter para a pena menos grave, eu posso também converter da pena menos grave para ele voltar para uma mais grave. Posso. E é o que nós vamos ver agora, conversão da pena restritiva de direito pela pena privativa de liberdade. Ocorre quando o sentenciado descumprir as condições impostas pelo juiz na pena restritiva de direito. Então imaginemos que essa pena foi convertida e ele então foi estipulado que ele prestaria um serviço à comunidade. Como ele era auxiliar de enfermagem, ele foi trabalhar no hospital. E lá no hospital ele começou a faltar. Não ia prestar o serviço à comunidade. Então, se ele descumprir as condições impostas pelo juiz, é caso de conversão da pena restritiva de direito para ele voltar para a privativa de liberdade. Outro exemplo. O juiz estipulou, olha, o senhor vai ter um benefício da conversão da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Todavia, o senhor vai ter que se apresentar aqui toda semana para assinar uma ficha de atendimento. Ele não vai. O senhor não pode se ausentar da comarca sem autorização do juiz. Ele se ausenta. Ele começa a descumprir as condições impostas pelo juiz e isso enseja que nós tenhamos a conversão da restritiva de direito voltando para a privativa de liberdade. Se o sentenciado praticar falta grave, ele está lá na limitação de final de semana, assistindo uma palestra, se desentende com outro apenado e dá uns supapos, né? Como diz o pessoal, sai um porradal lá. Nesse ponto, se ele brigar dentro lá da casa do albergado durante a limitação de final de semana, nós vamos ter aí uma falta grave que vai ensejar a conversão da pena restritiva de direito para voltar para a privativa de liberdade. Se o sentenciado sofrer nova condenação à pena privativa de liberdade, sem suci. Então ele está lá, está cumprindo direitinho, não é o caso dele descumprir as condições do juiz, ele não brigou com ninguém, não tem falta grave, todavia sai uma condenação dele por outro crime que ele praticou. Pode sair, não pode? Pode sair uma outra condenação, ele respondia um outro processo, sai a condenação dele. Então essa condenação aqui faz com que ele então converta-se a pena restritiva dele de direito para uma privativa de liberdade. Até porque, se ele está cumprindo uma pena de 1 ano e 8 meses
e sai uma condenação, por exemplo, de 6 anos, a pena dele vai para quase 8 anos, ou sai uma de 7 anos, ele obrigatoriamente terá que ir para o regime fechado. Não tem como. Claro que se a condenação sair, transitar em julgado, porque enquanto ele recorrer da sentença, não havendo trânsito em julgado, não há condições de haver essa conversão. Não são hipóteses cumulativas, basta a ocorrência de uma delas para que haja conversão da restritiva de direito para a privativa de liberdade, tá? Aqui não é cumulativa, se ele praticar falta grave, se ele não cumprir as condições do juiz, se ele for condenado, qualquer uma das situações, ele vai voltar para o regime de privativa de liberdade. Existia uma quarta hipótese, que era a conversão da multa em pena privativa de liberdade. Só para vocês entenderem, antigamente, quando o cidadão não pagava a multa imposta, essa multa era convertida em pena privativa de liberdade. E aí não tinha cadeia que chegasse, né? Que era neguinho aí não cumprindo, não pagando a multa e, consequentemente, não havia a condição dele pagar a multa e ele era preso. Essa hipótese foi revogada, gente, porque aqui a lei, olha, o artigo 182 da LEP foi revogado pela lei 9268 de 96, que diz o seguinte, artigo 185, haverá, antes de passar para o excesso, ele diz o seguinte: a multa agora, ela passou a ser dívida de valor. Nós já vimos isso na teoria geral da execução, no primeiro módulo desse curso. E eu dizia o seguinte: hoje a multa passou a ser dívida de valor. Vamos fazer aqui umas explicações aqui no quadro. Vou explicar porque isso aqui tem sido pedido reiteradamente em provas da OAB de concurso público. Então, gente, eu vou colocar aqui o antes, e vou colocar aqui o depois. Antes a multa, né? Antes a multa era executada pelo Ministério Público. Hoje a multa é executada pela Procuradoria da Fazenda. Antes a multa era julgada pelo juiz de execução penal. Hoje a multa é julgada pelo juiz de execução fiscal. Antes a multa era disciplinada pela lei de execução penal. Hoje a multa é disciplinada pela lei de execução fiscal. Então a multa passou a ser dívida de valor, tá? Quando a sentença transita em julgado, o nome do acusado ele é jogado na dívida ativa e passa a ser dívida ativa da Fazenda Pública. E por isso, hoje, a multa é executada pela Procuradoria Fiscal perante o juiz de execução fiscal e ela é disciplinada pela lei de execução fiscal, tá? Resumidamente é isso. Passemos então para o excesso e o desvio. Gente, excesso e desvio. O excesso e o desvio são dois incidentes de execução penal. O excesso, como o próprio nome diz, pode se caracterizar por um excesso de cumprimento da pena. Exemplo, uma pessoa que foi condenada a 9 anos de pena, privativa de liberdade, reclusão, e que está cumprindo 10, 11, 12 anos. Esse preso, esse apenado, está no que nós chamamos de excesso. E o desvio se caracteriza quando a execução penal é desviada. Por exemplo, eu tenho um preso
que deveria, ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade, já teria direito à progressão de regime. Aí ele progrediria do regime fechado para o regime semiaberto, mas ele pula direto para o aberto, um desvio. Ou ele teria que cumprir a pena no regime aberto e está cumprindo a pena no regime fechado, isso também é desvio. Então, vamos lá. Excesso e desvio. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentos. Tá? Então, quando eu tiver uma condenação e a pessoa está cumprindo além do limite da pena dela, eu tenho excesso. O desvio se caracteriza pelo não cumprimento da pena no regime que lhe é peculiar. Vamos lá. Então, excesso ocorre quando há um desrespeito quantitativo em relação à pena ou medida de segurança. A lei de execução penal também admite o excesso para as medidas disciplinares impostas ao sentenciado. Então, ele recebe uma medida disciplinar e ele está cumprindo mais do que aquela pena disciplinar determinou. Aí eu vou ter um excesso. Ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 12 anos, já está cumprindo a pena privativa de liberdade 15 anos, acima do limite. Além de ser um excesso, e isso vai ensejar que você entre com incidente de excesso e ele seja colocado em liberdade, esse excesso gera uma indenização dos danos, que ele está cumprindo uma pena além do limite permitido. Então, nós teríamos aqui, é sempre em prejuízo do sentenciado, o excesso. Nós vamos ver que o desvio não. O desvio pode ser tanto em prejuízo quanto em benefício, mas o excesso sempre é em prejuízo. No juízo da execução, só conserta-se o excesso e se remete-se os autos à autoridade competente. Então, eu pego, dou entrada no juiz da execução, diz, olha, o cidadão foi condenado a 12 anos, está cumprindo 15. Está na hora dele ser liberado, não pode mais cumprir essa pena. E aí o juiz da execução vai mandar um ofício para o diretor do estabelecimento carcerário, dizendo, olha, tem que liberar realmente o cidadão. Desvio. O desvio ocorre quando há um desrespeito qualitativo. O excesso é quantitativo e o desvio é qualitativo, na pena, na medida de segurança ou na medida disciplinar. Então ele tem que cumprir no regime fechado e está no aberto, ele tem que cumprir no aberto e está no fechado, ele tem que progredir do fechado para o aberto e está no semiaberto, em vez de estar no semiaberto, ele está no aberto, enfim, qualquer situação que ele esteja em regime diferente, ele vai estar albergado pelo desvio. O desvio pode ser a favor ou contra. Se ele tem que cumprir no regime fechado, ele está no aberto, melhor para ele, né? A favor. Se ele está no regime aberto, né? Está no regime fechado, e ele teria que estar no aberto, é contra, não é isso? Agravo de execução. Meus amigos, nós já demos o curso de execução penal, onde nós falamos de todos os recursos da execução penal, ou do processo penal, entre eles o recurso próprio da execução penal, que é o agravo à execução. Então, no curso de recursos, que nós também demos através de módulos, nós explicamos que existem no processo penal vários recursos. O recurso em sentido estrito, a apelação, a correção parcial, o habeas corpus, mandado de segurança criminal, recurso especial, recurso ordinário,
recurso extraordinário. Aí até colocamos nesse curso de recursos, não sei se você esteve no curso, falamos de habeas data, habeas corpus, ação civil pública. Aí fizemos um pacotaço. Nesse pacotaço falamos de todos esses instrumentos que eu estou falando aqui. Evidentemente que, como o agravo em execução ou de execução é um recurso próprio do recurso do processo de execução penal, nós vamos falar aqui nele. Se vocês puderem, assistam a aula de recurso em sentido estrito, que deve estar disponível também no site. Mas prestem muita atenção, que ele tem umas peculiaridades. O agravo de execução parece muito com o recurso em sentido estrito, mas vamos lá. Como vocês não viram o recurso em sentido estrito, vamos do início. É o recurso destinado para a execução penal. Está previsto no artigo 197. Então, professor Franklin, todo e qualquer incidente da execução penal é passível do agravo de execução? Sim. Todo recurso de execução penal é passível de agravo de execução. Procedimento. A jurisprudência o havia fixado como um agravo de instrumento nocível. Mas como o agravo de instrumento nocível é um recurso de processo civil e a lei de execução penal é uma lei de execução processual penal, a reforma do CPC, o agravo agora é interposto diretamente no tribunal. Hoje, pois, o Supremo Tribunal Federal reconhece o rito do recurso em sentido estrito para o agravo de execução. Então vamos mostrar aqui como seria o rito do recurso em sentido estrito. Bom, para simplificar, eu tenho a possibilidade de entrar com recurso em sentido estrito quando eu tiver uma decisão interlocutória no processo de execução. Decisão interlocutória quer dizer, professor, que se eu tiver uma decisão de mérito, uma decisão terminativa, definitiva, não cabe recurso em sentido estrito? Não. O recurso em sentido estrito no processo penal, ele ataca decisões interlocutórias. Exemplo: não concessão de liberdade provisória, indeferimento de prisão preventiva. Você quer impugnar um jurado no tribunal do júri? Recurso em sentido estrito. São decisões, não concessão da fiança para o teu cliente, são decisões que são atacáveis por recurso em sentido estrito. E como é que é, professor? Eu tenho uma decisão interlocutória, da intimação dessa decisão, tem que ser intimado, né? Ou pessoalmente, ou através do diário oficial, eu posso, no prazo de 5 dias, preste atenção, 5 dias contadas dessa decisão interlocutória, da minha intimação, eu posso entrar com a petição de recurso, petição, né? A petição do recurso em sentido estrito, tá? Uma petição dizendo que eu quero recorrer daquela decisão, tá? Aí, o juiz, então, vai despachar, recebendo ou não, você tem que entrar no prazo de 5 dias, se você entrar depois do prazo de 5 dias, você está com recurso intempestivo. O juiz vai despachar e depois do despacho, você tem
3 dias para juntar as suas razões. As razões do recurso. Tá? Depois que você junta as suas razões, aí ele abre para que no prazo de 3 dias a parte contrária junte as contrarrazões. E aí, evidentemente, ele segue. Eu vou só apagar aqui então, para a gente poder... Ele tem uma peculiaridade, o recurso em sentido estrito, assim como o que se aplica ao recurso em sentido estrito, aplica-se ao agravo de execução. A peculiaridade é o juízo de retratação. O juiz da execução penal, ao receber um agravo de execução, ele pode se retratar, ele pode voltar atrás daquela decisão, dizer, não, realmente, o senhor tinha razão na hora que o senhor deu entrada na petição, eu estava errado, o seu cliente tem direito à fiança, então eu vou conceder a fiança. Ou o senhor entra com pedido de progressão de regime na execução penal, olha, o seu cliente tem direito a essa progressão, realmente você tinha razão. Mas se ele não voltar atrás, esse recurso em sentido estrito, ele vai com as razões e contrarrazões, ele vai para o Tribunal de Justiça do Estado. Ele vai para o Tribunal de Justiça. E lá no tribunal, necessariamente, vamos ter um relator, né? Esse relator manda para o órgão do Ministério Público, que é um procurador de justiça, né? Vamos botar aqui procurador, né? Que vai dar o parecer e depois aquela turma, a turma vai votar. Só para vocês terem uma ideia o que é uma turma, vou fazer um quadradinho aqui, fica aqui os desembargadores, né? Tá esse aqui, desembargador. Esse aqui é uma desembargadora, esse aqui é um desembargador e esse aqui é uma desembargadora. Isso aqui é uma turma, tá? Esse careta aqui é o relator, ele coloca o voto, tem aqui sempre o representante do Ministério Público, aqui o MP, tá? Que vai dar o parecer, se é favorável ou não aquele recurso, e essa turma vai julgar o recurso é ou não procedente. Então vejam bem, é interessante isso, porque o rito do recurso em sentido estrito é o rito do agravo de execução. Então os prazos são os mesmos, né? Não concedeu uma conversão para o teu cliente, 5 dias tu tens que entrar com recurso, 3 dias tu tem que juntar as razões. Não concedeu uma progressão de regime para o teu cliente, 5 dias tu entra com a razão, 3 dias. Professor, mas eu posso entrar logo com recurso com as razões? Pode, se tu tiver tempo. Eu estou mostrando que tu tens a opção de entrar com a petição de recurso nos 5 dias e nos 3 dias juntar as razões. Se tu puder fazer tudo em 5 dias, melhor, adianta. Em recente acordo, o Supremo dá o regime do recurso em sentido estrito para o agravo de execução. Esse recurso é aplicado com o rito do recurso em sentido estrito. E o rito é esse aí, que eu acabei de mostrar. Decisão interlocutória, uma não concessão de progressão, uma regressão, uma conversão, não concessão de livramento condicional, não concessão de detração, não concessão de remissão, intimação, que pode ser pessoalmente ou pelo diário oficial, 5 dias para você entrar com a petição, o juiz despacha recebendo se está tempestivo, 3 dias você entra com as suas razões, dá a parte contrária 3 dias para que ele possa contrarrazoar, o juiz pode exercer o seu juízo de retratação, voltar atrás na decisão, se não voltar, vai para o tribunal. Lá no tribunal tem um relator,
tem um procurador que vai dar o parecer e ele vai ser julgado pela turma. É julgado por maioria, né? Tá aqui, essa desembargadora votou a favor, o relator votou contra, a outra desembargadora votou a favor, é 2 contra 1. Procedente o recurso. Tá? O agravo de execução deve ser interposto no prazo de 5 dias, acabamos de falar. Em regra, se processa em instrumento, ou seja, você junta no agravo aquelas petições que você